Olá, olá, boa noite, investidores e investidoras que acompanham o canal aqui do Sul Notícias. Venho trazer notícias literalmente de última hora. O Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central aqui do Brasil, acabou de decidir pelo um corte de 0,5 ponto percentual na nossa taxa básica de juros, a nossa taxa Selic. Eu te dou mais detalhes sobre essa decisão e sobre tudo mais que tem acontecido com a política monetária do Brasil logo depois da vinheta. Pois bem, finalmente a nossa autoridade monetária aí decidiu pelo esse corte da Selic. A gente já estava quase fazendo aniversário com a taxa Selic, ela já estava praticamente um ano no mesmo patamar de 13,75%, e agora, com esse corte, ela vai para um patamar de 13,25% ao ano, né, que é o novo patamar da nossa taxa básica de juros. Como a gente pode ver aqui, essa foi uma decisão que não foi unânime por parte do Banco Central, e ela também, de certa forma, contrariou algumas expectativas. Os nossos repórteres aqui do Sul Notícia, nas últimas semanas, né, a gente acabou apurando que as grandes expectativas do mercado eram, na verdade, por um corte de 0,25, ponto percentual. A curva de juros também precificava, né, esse corte de 0,25 ponto percentual e, na verdade, o Copom optou por um corte de uma magnitude maior. Como eu falei, foi uma decisão que não foi unânime e, na verdade, essa divergência, como eu falei, ela era esperada. Essa, lembrando, foi a primeira reunião do Copom que contou com a participação do Gabriel Galípolo, que era um homem do Haddad, lá era o número 2 do Ministério da Fazenda e acabou sendo nomeado diretor do Banco Central e já está empossado, né? Ele já está lá sentando nas cadeiras ao lado do presidente do BC, do Roberto Campos Neto. E a grande expectativa do mercado era que justamente tanto o Galípolo quanto eventualmente outros membros fossem fazer uma pressão por um corte de magnitude maior. A gente viu por diversas vezes o governo federal pressionar o Banco Central, fazendo inclusive críticas muito diretas ao próprio presidente, né, ao próprio Roberto Campos Neto, acerca do patamar de juros, falando que os juros eram demasiadamente elevados, que eles prejudicavam a atividade econômica e que acarretavam em problemas para a economia brasileira. Além disso, alguns membros, né, do mercado privado brasileiro, algumas personalidades também teceram críticas à taxa Selic que a gente tinha anteriormente e a quantidade de tempo que ela ficou nesse patamar de 13,75%. Inclusive, como a gente deu aqui no site do Sul Notícias, você pode ir lá conferir caso queira, foi a própria presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza. Ela chegou a tecer algumas críticas, né, sobre esse patamar de Selic de 13,75%. Ela que é uma grande representante do varejo aí no Brasil. E, bem, pois bem, a gente acabou de passar por esse corte, agora a gente tem uma Selic de 13,25%, com uma decisão que não foi unânime e que existe, apesar de ela não ter sido unânime, né, e apesar de, como eu ter falado, existia uma grande expectativa de que o corte fosse menor, fosse de 0,5 ponto percentual, a gente vê que existem motivos para justificar esse corte de 0,25 ponto percentual. Então, se vocês deram uma olhada nas últimas notícias, inclusive que a gente trouxe aqui no site, alguns analistas comentavam que existia sim fundamento tanto para um corte de magnitude de 0,25 quanto para um corte de magnitude 0,50. Eu não vou me alongar muito aqui, mas em suma, né, os principais motivos que eram citados eram uma melhora do ambiente econômico. A gente viu as últimas leituras do IPCA, do IPCA 15 e de outros indicadores econômicos mostrando uma melhoria, né, uma retomada na economia brasileira e, consequentemente, uma certa folga, um certo fôlego a mais para o Banco Central conseguir atuar de uma maneira um pouco mais tranquila e mexendo, obviamente, com a ancoragem das expectativas futuras de inflação. Lembrando que, para o fim do ano, segundo o Boletim Focus, a expectativa do mercado financeiro é de que a Selic termine 2023 em um patamar de 12%.
Então, inclusive, a maioria dos analistas com quem eu conversei para produzir alguns conteúdos aqui para o site acredita que todos os próximos cortes do BC vêm em magnitudes ali de 0,25, 0,50, para que a gente consiga terminar o ano nesse patamar aí de 12%, que é o esperado pelo mercado, com o ambiente que a gente tem hoje. E lembrando que além da melhora do ambiente econômico, né, além dos dados do IPCA, os dados do PIB e outros indicadores macroeconômicos, outros fatores são muito citados pelos analistas. Dentre eles, o diferencial de juros que a gente tem em relação aos Estados Unidos. Lembrando que na semana passada, o Federal Reserve, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, optou por subir de novo os juros e deu um comunicado que deixou, de certa forma, as portas abertas, e agora eles estão lá com juros em uma banda que vai até 5,5%. Lembrando que lá nos Estados Unidos a gente não tem um número exato, né? Não é igual aqui que a gente tem esse 13,25% agora cravado, lá uma banda, né? Um intervalo. E ele está esse intervalo de juros dos Estados Unidos, ele está no maior patamar dos últimos 22 anos, né? Então está num patamar bastante elevado, e o diferencial de juros daqui e de lá deve ser um ponto de atenção para os economistas, é um ponto de atenção para o BC, é um ponto de atenção para todo mundo quando a gente vai falar de política monetária. E além disso, é claro, o cenário fiscal e o cenário político. A gente viu a apresentação do arcabouço fiscal e outros avanços aí em algumas agendas reformistas e que obviamente mexem com a economia brasileira acontecendo nos últimos meses. E é claro, um certo arrefecimento de alguns ruídos, né? Recentemente, nas últimas semanas, como você pode olhar no canal do Sul Notícias, só clicar aqui embaixo, inclusive lembrando você de deixar o seu like, de deixar a sua inscrição no canal, mas se você conferir vídeos passados, a gente conversou com a Rafaela Vitória, economista lá economista-chefe lá do Banco Inter, e ela chegou a comentar sobre uma redução de ruídos, né, acerca do Ministério da Fazenda, acerca dos representantes do governo federal. Isso, de certa forma, deu um alívio a mais para o mercado financeiro enxergar a Selic e, obviamente, todos os outros indicadores, câmbio e todo o restante de indicadores que mexem na economia brasileira. Inclusive, um ponto crucial para isso foi a manutenção da meta de inflação. Enquanto a gente viu no começo do ano aquele fogo cruzado entre o governo federal e o Banco Central, a gente acabou vendo ao longo dos últimos meses esse fogo cruzado reduzir bastante, e posteriormente, durante a reunião do CMN, né, do Conselho Monetário, a gente viu o Haddad e todos os outros representantes se reunindo e tomando a decisão de manter a meta de inflação, que era uma expectativa muito grande do mercado, né? Existia muito receio sobre que decisão seria tomada, mas as últimas sinalizações têm sido positivas. E como a gente pode ver aqui, como eu bem falei, né, essa questão das expectativas do mercado, né, a pesquisa da Projeções Broadcast mostrou que 62 de 88 instituições financeiras acreditavam que a redução seria de 0,25 ponto percentual. Então, realmente, a maior parte do mercado acreditava em uma redução de uma magnitude menor. Se você quiser ter mais detalhes sobre o comunicado do Copom, sobre como é que se deu essa reunião e todos os outros detalhes, você pode acessar lá www.suno.com.br/notícias, que é a primeira matéria, a manchete lá no nosso site. Vai ser essa matéria aqui que você está vendo na minha tela, e você consegue ver ipsis literis lá, tudo que o Copom falou, exatamente como foi dito dentro do comunicado. E 2 pontos para falar antes de a gente trocar de tema. Lembrando que semana que vem a gente tem ata do Copom, então lembrando que é sempre importante ficar atento ao noticiário, porque a gente vai ter detalhes um pouco mais técnicos, né, nesse documento que é mais facilmente lido por economistas, que é um documento um pouco mais complexo, um pouco mais denso, mas a gente sempre traz conteúdo de primeira aqui, então só fica antenado na gente. E lembrando que eu só trago a notícia, mas a gente também tem análise no canal vizinho. Se você ir lá para o canal da Suno, tem live rolando com os analistas, falando tudo sobre a reunião do Copom, com o nosso querido, inclusive, com o nosso querido Gustavo Sung, economista-chefe aqui da Suno Research. Então, todas as análises, como que isso vai afetar a sua carteira de investimentos, como que isso afeta a economia brasileira, tudo que você precisa saber sobre o pós-Copom vai estar lá. É só fechar essa janela aqui do seu YouTube e ir direto para lá assim que você fechar esse vídeo. E bem, antes de
Antes de terminar, antes de eu ir, importante falar sobre como que fechou a bolsa, né? Parar um pouco de falar sobre macroeconomia e dar uma olhada em como é que está o Ibovespa. A gente teve um dia negativo para o Ibovespa, com as nossas principais moving parts, né? Que são as empresas que mais puxam o índice, tendo um desempenho negativo. Então, foi um dia muito ruim para a Vale, um dia ruim para a Petrobras e um dia ruim para o Itaú. Se a gente olhar aqui no heatmap, né, no mapa de calor do Status Invest, a gente vê retração de mais de 1,5% na Vale, além de retração de 0,2% nas ações preferenciais da Petrobras e de 0,4% ali nas ações preferenciais do Itaú, que são as 3 empresas que mais pesam no Ibovespa. E a gente vê vários outros quadradinhos vermelhos aí nesse mapa, mostrando que o Ibovespa teve um dia relativamente negativo. O patamar exatamente que ele fechou foi de 120.859 pontos. E além disso, a gente teve um dia um pouco mais negativo para uma empresa que não é tão relevante dentro do índice, mas que teve uma variação muito grande na sua cotação. A Cielo caiu quase 10% no pregão dessa quarta-feira, dia 2 de agosto. Ela reportou o seu balanço trimestral, né? Lembrando que a gente está nesse período em que as empresas divulgam seus resultados financeiros trimestrais. A Cielo reportou o seu balanço referente ao segundo trimestre desse ano, na véspera, na terça-feira, depois do pregão, ela reportou um crescimento no lucro, um crescimento que até ficou acima do consenso Bloomberg de mercado, né? Ficou um pouco acima do que a média do mercado esperava para a empresa, mas alguns pontos preocuparam bastante os analistas. O EBITDA da Cielo ficou abaixo do que o mercado esperava, e a gente teve um ponto muito crucial que também chamou bastante atenção de algumas casas, né? Alguns analistas chamaram muito atenção para alguns pontos específicos do balanço. Se você olhar aqui nessa matéria do nosso querido Giovanni, você vai dar uma lida, ver que ele trouxe análise de várias casas do Itaú BBA, do BTG, e no caso do BTG, ele tocou justamente nesse ponto que eu quero falar, que é o aumento de despesas, né? A tese foi de que a Cielo acabou gastando mais do que deveria para recuperar o seu próprio espaço, né? A Cielo, que já foi líder absoluta nesse mercado que ela tem, enfrentou uma queda muito grande por sucessivos meses, mas deu uma retomada nos últimos anos. A gente vê uma disparada das ações. Se você pegar o gráfico ali do year to date, né, ver quanto que a Cielo subiu do início de 2023 para cá, você vê que tem um rally bem grande. Mais especificamente nesse balanço, nesse pregão, nessa semana, o mercado viu com maus olhos alguns indicadores. Então, esses gastos, essas despesas, elas foram para Cielo recuperar um indicador que chama TPV, né, que é o Total Payment Volume, né, que na tradução seria o volume total de pagamentos, que é um indicador ali, uma métrica operacional, né, de como é que a empresa opera. E justamente para recuperar esse espaço de mercado, essa fatia de mercado, a Cielo acabou gastando mais do que deveria, que jogou o EBITDA dela para baixo e deixou o balanço final, aos olhos dos analistas, com um resultado que não foi tão ruim, não foi tão bom, perdão. Como vocês podem ver, o próprio BTG Pactual, que recomenda a compra, aliás, das ações da Cielo, acabou tendo uma visão negativa sobre esse último balanço trimestral. Se você quiser ver mais detalhes e ver quais que são as projeções, inclusive ver qual que será o pagamento de proventos, porque juntamente com o balanço a Cielo anunciou um JCP no dia de ontem, só dá uma olhada lá no site do Suno Notícias. E bem, por isso, por hoje é isso. A gente fecha com... eu deixo aqui a tela para vocês darem mais uma olhadinha no heatmap do Ibovespa, em como é que o índice fechou nesse dia, nesse pregão de quarta-feira, em que o mercado tinha grandes expectativas, né, sobre a decisão do Copom, e que a gente acabou de, enfim, ter essa decisão de corte de juros. E também aproveito para dizer que amanhã, na quinta-feira, dia 3, nós retornamos com a nossa programação comum de lives às 19 horas, todos os dias, aqui no canal do Suno Notícias. E lembrando que a partir de amanhã, serei eu, né, que estou falando aqui, que vai assumir o cockpit, vai assumir você o piloto dessas lives, você a companhia de vocês, de todo o público que acompanha o canal do Suno Notícias, todos os dias úteis, às 19 horas, falando sobre o mercado, falando sobre o Ibovespa e, eventualmente, sobre macroeconomia, como eu trouxe no vídeo de hoje. E aproveito também o ensejo, aproveito a oportunidade para agradecer o Gregory, que se despediu de nós aqui, não está mais com a gente, mas que teve uma contribuição muito grande, que passou o bastão para mim
agora que vou assumir a cadeira de frontman aqui do Suno Notícias, mas eu deixo esse espaço para agradecer o Gregory, e tenho certeza que todo mundo que está sentando o dedo no like desse vídeo, que acompanhava as lives, tem um carinho muito grande por ele, que tocou, né, todas essas lives todos os dias às 19 horas e vários outros projetos aqui dentro do Suno Notícias por vários meses. Lembro que eu ainda estava aqui quando ele adentrou o time e passou a ser uma companhia de trabalho. Então, um muito obrigado, Gregory, e obviamente também um muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui, acompanhou esses minutinhos sobre Copom, sobre Bolsa e sobre um pouco do noticiário dessa quarta-feira, de um mercado um pouco movimentado e um pouco também cauteloso com essa decisão do Copom que acabou de sair. Lembrando você de dar uma passada lá na live do canal da Suno, né, na live que está tendo com os analistas, que vão falar um pouco mais sobre como que essa decisão, né, de corte de 0,5 ponto percentual vai impactar a sua carteira, e também de sentar o dedo no like, de deixar o seu gostei e se inscrever no canal aqui para não perder nenhum dos nossos vídeos, se possível, né, se não for muito incômodo, ligar o sininho para você nunca perder nenhum dos nossos novos conteúdos, sejam eles os shorts que a gente publica, os vídeos que a gente traz aqui, ou as lives que a gente vai voltar a partir da próxima quinta-feira. Um muito obrigado pela sua atenção e tchau, tchau.